Teleaula Natal. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Natal. Eu sou a professora Maria de Fátima Araújo, professora de ensino religioso. O meu sinal em Libras é a configuração da letra L, com o indicador na vertical e o polegar na horizontal, passando da testa para o cabelo. Eu tenho o cabelo abaixo dos ombros, castanhos, olhos pequenos castanhos, boca pequena e lábios finos. Estou vestindo uma blusa branca com um detalhe preto e uma calça jeans azul. Uso óculos de grau e tenho a cor parda. Continuando as nossas aulas, agora com a nossa aula 24, continuando com o objeto de conhecimento, iminência e transcendência, o tema da nossa aula de hoje será a nossa caminhada em busca de uma vida plena e responsável. Todos os nossos slides têm o fundo branco, com 3 linhas na horizontal, na vertical e em diagonal, na cor verde. No nosso próximo slide, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva. Que retrospectiva é essa? Vamos relembrar para vocês os 2 últimos objetos de conhecimento que nós estudamos. Que o nosso primeiro foi vida e morte, e o segundo objeto de conhecimento foi princípios e valores éticos. No nosso próximo slide, nós vamos ver essa primeira retrospectiva desse objeto, que foi vida e morte. Nesse slide que nós trouxemos para a nossa primeira aula, a imagem da vida e morte. O ciclo da vida e da morte. Essa imagem está onde? É a cortesia de Flávia Raquel, em homenagem a Lev Strauss. Encontra-se em exposição desde o dia 9 de novembro de 2009, na Galeria de Arte Contemporânea Patrick, em Goiás. Na imagem, ela está em formato retangular e encontra-se dividida em 2 partes. Do lado direito, apresenta um dia claro do sol, que simboliza o nascimento, representado na figura de uma mulher em vestido branco, assim como com um bebê em crescimento até a fase adulta, ao lado de vários tipos de animais. Do lado esquerdo da imagem, apresenta o fim da vida na Terra, ou o final do ciclo, mostrado através da velhice e da figura da morte, representada por uma caveira vestida com uma túnica preta e portando uma espada em sua mão esquerda. Ou seja, a vida e a morte estão juntas dentro do símbolo do infinito, que é representado em formato de 8 horizontal. Então, nessa imagem que foi a nossa primeira imagem que nós apresentamos para vocês, vocês têm esse início, o ciclo da vida, e que nós destacamos muito no sentido de que um é resultado do outro. Para você morrer, você tem que primeiro nascer. No nosso próximo slide, nós vamos ter essas concepções de vida e morte de acordo com algumas tradições religiosas. Nesse primeiro, nós vimos nas concepções monoteístas, no judaísmo, islamismo e cristianismo. O que é a vida nessas 3 práticas religiosas? No judaísmo diz, a vida é o maior mistério, dom de Deus, Adão e Eva. No islamismo diz também a mesma coisa, a vida é um mistério, dom de Deus, Adão e Eva.
E no cristianismo, a vida é o maior mistério, dom de Deus e Adão e Eva. Por quê? Porque para essas três religiões monoteístas, quem nos deu a vida, quem criou a vida foi Deus. Através de quem? Do mito que nós temos de Adão e Eva. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que pensa as religiões orientais em relação também a essa vida. Nós temos o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Então, nós vamos começar a observar que nessas três religiões, os conceitos eles já aparecem de uma maneira diferente. No confucionismo, o que é a vida? A busca da perfeição ética. Vocês devem lembrar que sempre a gente falava que essas religiões é muito o ser, é muito a pessoa que faz a sua transformação. No taoísmo diz o quê? A harmonia com a natureza, ou seja, você não é um ser isolado, você vive de acordo com a natureza, que você é uma parte dela, você faz parte da natureza. E no budismo diz que é o quê? Um vaso precioso que contém a natureza de Buda. Por quê? Porque de repente você pode ser um renascimento de Buda. Então, por isso que nessas três você vai ter essas definições já mais específicas de uma para a outra. No nosso próximo slide, nós vamos ter, nas concepções, morte nas religiões monoteístas. O que é que elas falam em relação à morte? Nós vimos antes o que é que elas falavam em relação à vida. Agora, em relação à morte. Nós falamos o quê? No judaísmo, eles dizem que é o quê? A morte é a sorte comum dos homens, ou seja, todo mundo morre. No islamismo, diz também a mesma coisa. A morte é a sorte comum dos homens. Já no cristianismo, como já se tem a ideia da ressurreição através de Jesus Cristo, então o que é a morte no cristianismo? A morte deixa de ser o fim, se torna eterna através da ressurreição. Não significa que nessas outras três você deixa de ser eterno, não. Mas no cristianismo é porque a certeza da ressurreição. Por quê? Através da ressurreição de Jesus Cristo. O judeu diz que você vai esperar na mansão dos mortos. O islamismo, o dia do julgamento final. Já no cristianismo, você também espera esse dia, mas que você já tem a certeza da ressurreição. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que essas matrizes orientais também falam em relação à morte. No confucionismo, permanece vivos através dos ancestrais e da natureza. Ou seja, você não vai ser algo diferente, não. Você vai pertencer àquele mesmo ciclo no qual você está inserido. No taoísmo, o ciclo natural do universo, que após a morte será concedida a imortalidade. Você vê que ele já dá uma ideia diferente. O outro você volta como a natureza. Já no taoísmo, você volta a fazer parte desse universo, desse ciclo natural da vida. No budismo, ele diz que é um repouso ou um descanso abençoado. Por quê? Porque você vai renascer. É como se você estivesse esperando esse seu renascimento, mas que também tem o mesmo sentido. Em todas as três, vocês estão vendo o mesmo sentido de vida eterna. No nosso próximo slide, nós vamos ver o nosso segundo ponto que foi estudado, o nosso objeto de conhecimento, que foi princípios e valores éticos. Nós temos aí a imagem de uma aquarela, que é o quê? A fotografia está em formato retangular e foi capturada dentro de um ateliê de pintura. No lado direito da imagem, aparece a mão de um pintor segurando um pincel e pintando uma tela branca.
que está apoiada em um cavalete de madeira que ainda não foi concluída. Na tela aparecem diversos tons de cores: verde, amarela, azul e marrom. Essas cores estão colocadas de formas aleatórias sobre a tela, que não está concluída. Então, por que essa imagem dessa aquarela? Porque quando nós começamos a falar de princípios e valores éticos, vocês devem lembrar que a gente diz, nós somos como uma tela em branco. Somos nós que vamos começar a construir esses valores e esses princípios éticos, né? Você vai pintar, é como se você estivesse se pintando, você está construindo essa tela que é você. Então, o nome dessa tela é paleta de cores, né? É um tipo de uma fotografia e ela foi tirada do Google. Então, só para a gente ter esse sentido maior, os nossos princípios e valores éticos, eles vão sendo construídos ao longo da nossa vida. Você está construindo isso até o dia que você deixar de existir. Porque todos os dias nós vamos construindo, nós vamos fazendo com que as modificações de vida, as modificações de comportamento, para que essa vida seja melhor. Então, no nosso próximo slide, nós vimos que nós trabalhamos 4 conceitos. O ethos, né, que é o seu interior, é você, dentro de você. Os valores é aquilo que você vai ser reconhecido, é aquilo que vai fazer com que você seja respeitado. A ética já é como você vai conviver com as pessoas. E o ethos mundial, que é a convivência do respeito à vida. Ou seja, são 4 pontos onde quem é o centro? O ser humano. É a sua construção. É você deixando de ser individual até se tornar um ser mundial. Como esse ser mundial? O respeito à vida total. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que as religiões, né, pensam em relação a esses conceitos éticos, né? No confucionismo, eles dizem que é o Din, que é o quê? Amar aos outros como a si mesmo. No hinduísmo, o Dharma, o Bhagavad Gita e o Upanishads, que é o quê? É justamente aí onde você vai ter os seus direcionamentos. Para quê? Para que você construa os seus valores éticos. Nós tiramos esses conceitos de Santo Adriano, né? 1996, da página 2628. No nosso próximo slide, vamos ver o que é que pensam, né, as religiões monoteístas. No islamismo, que ele diz que é a Sharia, que é a formação do indivíduo e dos estados muçulmanos. É como eles se organizam, é como eles organizam esses princípios e valores éticos, né? Para quê? Para a convivência de todos. No judaísmo, vai ser encontrado na Torá, nas alianças, no Decálogo e nos profetas. O que é isso? A Torá é o livro do povo judeu. A aliança que Deus faz, né, faz com Abraão, que Deus faz com Moisés, né, que através da aliança que ele faz com Moisés vem os decálogos, e também a sua manifestação através da voz dos profetas. No cristianismo, essa ética está muito presente no Evangelho das Bem-aventuranças, né, que é aquele momento em que Jesus Cristo passa a ensinar, né, no famoso, que a gente escuta muito no famoso Sermão da Montanha, né, em Mateus 5, onde ele vai dizendo que como é que uma pessoa se torna bem-aventurada. É bem-aventurado o humilde, é bem-aventurado o pobre, ou seja,
valores que estão sendo passados através desse sermão. No nosso próximo slide, para o ethos mundial, nós temos a imagem, né, onde ela está em preto e branco, que diz o quê? A imagem está em formato quadrado e apresenta no centro duas mãos em preto e branco, segurando uma porção de terra onde está plantada uma árvore. Em seu tronco aparecem duas folhas, também em preto e branco, e sua copa é formada pelo planeta Terra, simbolizando assim o cuidado que temos, né, e devemos ter em relação ao planeta em que vivemos. Ou seja, essa imagem, vocês estão vendo, nós começamos com uma aquarela, nós sendo essa tela em branco. Aqui você tem o planeta também como uma aquarela, também em preto e branco. Por quê? Porque o ethos mundial, ele tem essa preocupação, ele diz para você, é você o responsável pela vida na Terra, a vida do planeta em abundância. Então, por que é que ela está em preto e branco? É porque somos nós que vamos decidir que cores nós vamos colocar. E vejam que são as nossas mãos que vão construir. Então, através dessa imagem, nós temos essa ideia. Eu, como ser que moro no planeta Terra, minhas obrigações, meus deveres, meu só não, de todos nós. Por isso que ele diz o ethos mundial, ou seja, a grande preocupação do planeta. E lembram que, se vocês lembrarem, a gente falou muito na questão ecológica, nas semanas ecológicas que acontecem nas escolas, e que às vezes a gente nem tem ideia, acha que é só a ecologia por ecologia. Não, é algo maior, é uma dimensão bem maior. No nosso próximo slide, nós tivemos a reflexão em relação a esse ethos mundial, né? Eu fiz para vocês duas perguntas, dois questionamentos. Você deixaria a imagem em preto e branco ou você iria colorir o planeta através de suas responsabilidades para com as vidas futuras? Lembre-se, é você. Mas, lembrando, não é só eu, somos nós, né? Esse você é chamando cada um a sua responsabilidade. No momento que nos envolvemos, então, deixamos de ser você e passamos a ser nós. E perguntamos também, quais novas atitudes você teria em relação aos cuidados com o planeta para as gerações futuras? Então, foram dois questionamentos que nós colocamos de reflexão profunda. Porque a gente está vendo a degradação do planeta, nós estamos vendo a destruição através de animais que estão sendo extintos, através das queimadas, através da poluição de mar, de rio, não é? Então, a gente tem que ter essa consciência que o ethos mundial, ele é o reflexo da pessoa também que eu sou. No nosso próximo slide, nós começamos a trabalhar, né, o nosso último objeto de conhecimento, que foi imanência e transcendência. A professora Andresa falou também, eu só vou reforçar esses dois conceitos, né? Por quê? Para que, como não é uma palavra tão comum ao nosso cotidiano, no nosso vocabulário, então ela foi colocada só mais no sentido de reforçar mais ainda o que é essa imanência e o que é essa transcendência. A imanência, qualidade do ser divino em sua presença e participação na vida da criatura humana. Presença de um ser ou seres superiores.
essa presença é aquele dom divino que nós temos. Para o povo cristão, muçulmano e judeu, esse ser tem o nome de Deus, né? Em outras práticas, ele vai adquirir outro nome. Esse ser supremo sempre ele vai existir. Ou seja, um ser superior. Algo que está acima de mim. Que é por isso que a gente tem tanto essa ideia de que eles estão no céu. Mas que você vai ter esse ser supremo nas religiões africanas e nas religiões indígenas, ele é muito próximo. Né? Na religião monoteísta é que ele está distante, mas nessas outras religiões ele está bem mais próximo, né? Através dos orixás, através dos espíritos, nas matrizes africana e indígena. Então, continuando os conceitos, né, que nós estamos vendo agora, a transcendência, que é o conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Como a gente falou, o transcendente ele sempre vai estar acima do que ele cria, principalmente nas religiões monoteístas, né? Que a gente tem a ideia de que Deus é superior. O transcendente nas religiões africana e indígena, esse transcendente está mais próximo. Os africanos têm eles como os orixás, os indígenas têm como o grande espírito, como os totens. Então, essa iminência e essa transcendência que nós estudamos agora, ela quer ressaltar justamente isso. A imanência, você tem ele perto, você sente a presença dele em você. A transcendência, ele está acima de você. Que é uma curiosidade em relação à transcendência, que no budismo, né, você pode ser igual ao fundador, não é igual ao transcendente, ao fundador, que é Buda, né, que Buda, nós já aprendemos que só é um título que representa o desperto ou iluminado. Ou seja, então, qualquer pessoa que pratica o budismo, ele seguindo os caminhos, ele vai ter o direcionamento, né, para se tornar um ser iluminado, ou seja, se tornar um Buda. No nosso próximo slide, nós vamos ter justamente o que é que diz em relação à vida, em relação sendo esse dom de Deus, né? A vida é um dom de Deus, está escrita onde? Na Torá judaica, né, ou no judaísmo, na Bíblia cristã, ou seja, no cristianismo, no Corão ou Alcorão, no islamismo. O que é isso aí? Ninguém pode tirar a vida. Por quê? Porque a vida é dom de Deus. Então, nós vamos entender agora onde isso está sendo citado e onde está sendo reforçado como algo divino. No nosso próximo slide, nós vamos ver onde é que essa vida diz que é dom de Deus. Então, você tem, no judaísmo, o 6º dos 10 mandamentos. Ele diz, não matarás, pois a imagem de Deus, o homem, foi feito. E diz, a vida humana é sagrada, porque é criada à imagem e semelhança de Deus. Lembrar, quem tem o direito, quem pode tirar a vida é Deus. Por isso que a gente às vezes escuta as pessoas, né, falarem um ditado popular que diz, né, agora Deus levou. Deus pode fazer isso. Nós, seres humanos, não podemos. Porque, veja, aí você pode dizer, mas a gente não é criado à imagem e semelhança de Deus? Nós somos semelhantes. Nós não somos Deus. Então, esse respeito, e está escrito justamente em um dos mandamentos, que ele diz, não matarás. Certo? Por quê? Porque você é um ser divino. No nosso próximo slide, nós vamos ter no cristianismo. O que é que ele diz no cristianismo? Os seres humanos deveriam apreciar
a individualidade de cada pessoa como criatura de Deus, chamada a ser irmão ou irmã, né? Em razão da encarnação e redenção universal. Ou seja, você tem que aprender a ver a beleza do outro. Como assim? Porque todos nós somos chamados a ser um só. A ser o quê? A ser o povo criado por Deus, segundo a tradição monoteísta. No nosso próximo slide, nós temos no islamismo. O que é que eles falam também? O importante é que o homem sinta que está na mão de Allah, né? Deus, escrito em árabe, que fez o mundo e criou as leis. E por isso não pode sair do reino. O que é que o povo muçulmano quer falar com isso? Que Allah, né? Ele nos colocou aqui. Nós fazemos parte desse reino, mas que a gente também tem um livre-arbítrio. Ou você vai pelo lado certo ou vai pelo lado errado. Ele lhe dá o Corão para você seguir o seu ensinamento. Se você for para o lado errado, você vai ter a condenação eterna. Ou seja, você não vai ter direito ao paraíso, que é justamente o quê? A recompensa para aqueles que têm essa grande preocupação de não sair do reino, onde, ao morrer, né, irá para o paraíso na companhia de 32 virgens. E, caso na condenação, você irá arder no mármore do inferno. No nosso próximo slide, nós partimos para as religiões orientais. O que é que ela nos fala? Nós temos a imagem de uma flor de lótus. A fotografia está em formato quadrado e foi capturada em um dia claro de sol, estando localizada em um vale. A figura é composta por duas partes. A principal, e localizada à direita, encontra-se uma flor de lótus, em tons de rosa. Ao fundo, e localizada na esquerda, temos um templo oriental rodeado de uma densa vegetação em tons verde. O símbolo da flor de lótus nas religiões orientais representa o nascimento divino, o crescimento espiritual e a pureza de coração e da mente. Este símbolo está especialmente ligado à capacidade de enfrentar os desafios e florescer de forma tão limpa, tão bonita e tão especial. O que significa isso aí? Né? Por que eles pegam a flor de lótus como esse símbolo? Por quê? Porque vocês estão, né, percebendo, através da descrição que foi feita, que ela é como se fosse uma transformação. Como essa transformação? Porque a flor de lótus, ela não nasce num terreno tão bom. Ela nasce na lama. Ela se enraiza na lama. E depois que ela brota, então ela nasce com a beleza especial, né? Essa tonalidade viva que ela tem. Aí o que é que acontece? Ele quer dizer que quanto mais você vai se transformando, você vai adquirindo essa beleza da flor de lótus. É como se você tivesse na lama, né? Essa lama que normalmente a gente acha lama é uma coisa suja, né? Mas que aí nesse sentido é no sentido de evolução. É você saber como você é e para poder ser a sua evolução, esse nascimento de um ser divino, né? Esse ser divino que é representado através da flor de lótus. No nosso próximo slide, nós vamos ver como que o confucionismo ele vai falar, né, em relação ao objeto que nós estamos estudando, né, a iminência e transcendência. Considera a vida humana uma busca em prol da perfeição ética, possuindo em mente a sabedoria de qual meta eterna a conquistar.
Adquire-se essa perfeição, especialmente através das virtudes, do convívio, ou seja, você não é isolado. Que convívio? No convívio social, da família, os governantes e população. Por que essa observação? Porque Confúcio ele dizia, o homem é formado por livros. O que é isso? Que quanto mais você lê, mais você adquire conhecimento. E ele teve essa preocupação de escrever livros onde orienta essa convivência. Ele faz livros de como os pais educar os filhos, de como os filhos se comportar em relação aos pais, de como o irmão mais novo se comportar com o irmão mais velho, de como o governante tratar os seus súditos, ou seja, a população, de como a população tratar os seus governantes. Ou seja, é algo bem estruturado, por isso que ele dizia que o homem se faz, construído através dos livros. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que o taoísmo diz. O taoísmo é o caminho, né? Que é o Tao, a fonte e a essência da existência, a vida. E é o princípio imutável, que comanda o universo, o Yin e o Yang, fazendo-se necessário conservar em equilíbrio a harmonia para se ter uma vida feliz, né? Ele quer afirmar o quê? Que você sempre vai ter os dois lados, mas é que você que vai buscar o seu tal, ou seja, que é você que vai buscar o seu caminho. No nosso próximo slide, nós vamos ver que no budismo ele diz que a vida tem um valor único. E além disso, esse valor é duplamente precioso, porque nele está a natureza de Buda, que a gente já falou, que é uma das únicas práticas, né, em que a pessoa pode se tornar igual ao seu fundador, ou seja, pode se tornar um Buda, pode se tornar um ser iluminado. No nosso próximo slide, nós vamos fechar com essa reflexão do não matar, né, que a gente falou muito tempo, né, em relação à vida, que é esse dom divino, que ela tem um objetivo maior. Então, a gente deixou essas 3 perguntas, ou seja, 3 reflexões, que ele diz, uma palavra presente nas religiões. Em todas vocês viram que a vida é algo divino. O não matar ultrapassa o sentido da vida humana nas filosofias de vida. Por quê? Porque ele não tem só a vida humana que deve ter seu valor, mas sim um valor maior em relação à vida. Partindo dessas 2 observações, fica o questionamento, fica a pergunta de reflexão para vocês. Agora, qual ou quais responsabilidades você ou nós temos em relação à vida humana e do planeta? Então, dessas 2 colocações, e no final, com essa reflexão maior, é você se envolvendo com o que nós acabamos de falar. Então, no nosso próximo slide, nós vamos ver justamente o quê? Fechando, né? Agora a gente está no final do ciclo, a gente está no final do objeto de conhecimento. Então, nós vamos ver o que foi que nós fizemos e o que é que ainda nos influencia até os dias de hoje. Por isso que o título, A Nossa Caminhada em Busca de uma vida plena e responsável. Nós vamos ter uma figura, uma charge. O nome é Cercado por Mídia, o nome dessa charge, né? Ela foi tirada do Google. O artista também é desconhecido. Então, o que é que apresenta essa imagem? A imagem está em formato quadrado, de fundo branco, apresentando no centro a imagem frontal de um jovem vestindo uma calça jeans azul clara e uma camiseta verde de manga curta. Possui no rosto uma expressão de surpresa ao ser cercado por diversos objetos que representam as mídias,
tais como televisão, rádio, jornal e revista. Na imagem, estes objetos estão usando a figura do jovem como um alvo de suas informações, representada no fundo pela espiral em tons de laranja e amarelo. Ou seja, hoje nós temos um bombardeio de informações vindas através, aí vocês têm representado, né, 4 meios de comunicação. Aí nós vamos entender por que é que nós trouxemos esse sentido também. O que é que isso tem a ver com o ensino religioso? Nós vamos ver que a mídia, ela também está presente na religião. No nosso próximo slide, nós vamos ver que desde o início das mídias, né, antes os livros eram escritos à mão, aí você vai ver, vai começar quando? Com a revolução ou descoberta da imprensa por Gutenberg. Primeiro contato, né, com a mídia que as religiões têm. Através de quê? Da Bíblia Sagrada, que é o primeiro livro impresso. O primeiro livro, né, que ele levou 5 anos para ser impresso esse livro. Foi no dia 23 de fevereiro de 1455. Então, a partir desse momento, a religião, ela passa a ser divulgada pela mídia, ou seja, os livros passam a ser impressos. E a Bíblia, até hoje, é o livro mais lido do mundo. Ou seja, então, a sua publicação é muito grande, né? No nosso próximo slide, nós vamos também ver que o telefone, né, que tem umas controvérsias em relação a Graham Bell, como o inventor do telefone, até tem algumas contradições, mas a gente pegou ele porque, na maioria das vezes, é o que vocês escutam falar, né? No dia 10 de março de 1876, com a descoberta do telefone, e até os dias de hoje, né? Desde a sua invenção, nunca perdeu a sua importância na comunicação em geral. Hoje, nós temos diversos tipos de telefone, né? E que, onde isso é utilizado? Você tem um grupo de apoio, né, que são os CVV samaritanos, que essa sigla significa Centro de Valorização da Vida, onde as pessoas ligam e o que acontece? Utiliza essa tecnologia para a prevenção dos suicídios, né? Assim, salvando vidas. Ou seja, você liga, né? A pessoa que está ligando não sabe que vai atender, mas existe essa comunicação, onde essas pessoas muitas vezes conseguem salvar pessoas, né, que estão iminentes a praticar o suicídio. Então, né, as pessoas que estão tão desesperadas que querem tirar a própria vida. Então, esse sistema via telefone, ele também funciona, está ligado à valorização da vida, ou seja, ligado à religião. No nosso próximo slide, nós vamos ver as igrejas e as mídias, que é um fato muito presente hoje no nosso cotidiano, nesse tempo de pandemia. Então, o que foi que nós vimos nas mídias, né? As músicas religiosas e as exibições ao vivo, né, nas redes sociais, através das lives. Então, a gente viu os cantores, os padres, né, fazendo shows, a gente em casa, a igreja chegando à nossa casa, ou seja, a nossa fé sendo reabastecida através da música, através dessas lives. Nós também tivemos as celebrações religiosas, missas e cultos na TV. Presente também na nossa casa, ou seja, a igreja veio para dentro de nossas casas. Através de quê? Através da TV. E também
essa grande preocupação de trazer essas celebrações, esses rituais para dentro de casa, principalmente porque a pandemia e as celebrações religiosas na TV, a preservação da vida através do distanciamento social. Aí fica uma reflexão para vocês. Todas práticas de fé tiveram essa preocupação, esse bombeamento que vocês viram na charge, de ideias, de informações, é uma reflexão para vocês fazerem isso aí. Nós temos esse meio de comunicação para quê? Para manter esse isolamento social. Então, é uma reflexão para vocês pensarem se todos tiveram essa preocupação. No nosso próximo slide, nós temos as religiões que não estão presentes na mídia. Que mídia? Nessa mídia convencional, na rádio e na TV. Então, que religiões são essas? A indígena e a afro-brasileira. Elas só estão aonde? Possuem canais em redes sociais e na internet, né, no YouTube, mas não possuem nas mídias convencionais, que é o rádio e a TV. Elas não estão presentes nesses canais. Então, é uma preocupação. Por quê? Porque todas têm direito. Devido ao Brasil ser um país laico, todas as religiões podem desfrutar das diversas formas de mídia. No nosso próximo slide, nós concluímos todo esse bloco, todo esse conteúdo, esses 3 objetos de conhecimento que nós tivemos, né? Então, eu deixaria para vocês uma reflexão. Essa reflexão, ela está em uma figura retangular, de fundo verde, escrito em letras brancas, manuscrito. Está escrita a seguinte mensagem para vocês. Se você deseja ter uma vida plena, feliz e realizada, é preciso que, primeiro, você se comprometa consigo mesmo. Ou seja, tudo isso que a gente passou, essas 24 aulas que nós tivemos, lembrem-se, nós tivemos a preocupação de fazer com que você pensasse, com que você raciocinasse para se tornar uma pessoa melhor. Por isso que ela na frase diz, né? Consigo mesmo. Ou seja, é você com você. Não é ninguém, é você. É você que vai fazer essa transformação. Depende unicamente de você. E no nosso próximo slide, nós temos as nossas referências, né? Agradecemos a vocês que nos assistiram nessas 24 aulas, que nós fizemos pensando em vocês. Nós trouxemos para vocês esse novo olhar do ensino religioso, que está na base comum curricular, né, que é a BNCC, em que nos mostra, né, que o ensino religioso ele está tão presente no nosso cotidiano e que às vezes a gente não percebe. Então, agradecemos muito a vocês por nos assistirem e esperamos em breve estarmos juntos, né? Até a nossa próxima oportunidade.